todas as elites, todos aqueles que conspiraram contra a esquerda e principalmente o Bolsonaro, todos eles saíram com prejuízos dessas eleições. Muita gente imaginava que, olha, Bolsonaro saiu vitorioso. Não, Bolsonaro saiu muito derrotado dessas eleições. As elites, muito derrotadas dessas eleições. Quem ganhou nessas eleições com o resultado, mesmo não tendo sido vitoriosa nas urnas, foi a esquerda. Porque é a oportunidade que a esquerda tem de mostrar o que a direita é. Isso é uma grande oportunidade. Mas mais interessante, as elites não conseguiram eleger quem eles queriam. Eles não conseguiram o orgulho de eleger um Alckmin médico formado numa escola de rico com um diploma de nível superior, conquistado em muitos anos de universidade, toda uma história de playboy. Não, eles não conseguiram isso. Ainda que essas elites tenham conseguido retirar o PT do poder, o presidente eleito é uma pessoa eleita pelo povão, uma pessoa sem diploma importante, não que existam diplomas mais importantes que os outros, mas quando a gente presta atenção em quem ditou as regras dessas eleições, ou seja, o Poder Judiciário, em especial os tribunais superiores, a gente percebe que existem sim diplomas que são, pelo menos por eles, considerados mais importantes. Todos que tentaram conspirar contra a democracia, eles não conseguiram alcançar o objetivo deles. O Poder Judiciário e o Ministério Público, ou seja, o alto funcionalismo brasileiro, se virou contra a representação dos mais pobres. O Poder Judiciário e o alto funcionalismo público brasileiro foram convencidos de que os políticos de esquerda seriam analfabetos, indignos de representarem o povo. É uma psicologia daquela que a gente chama de psicologia infantil, não o que a psicologia chama de psicologia infantil, mas aquela psicologia no sentido de, olha, sabe quando você está na escola, que as pessoas falam, tá vendo, fulano conseguiu isso, você não conseguiu. O Aécio Neves e sua equipe de comunicadores, que talvez nem sabiam que estavam fazendo dessa forma, eles fizeram isso de uma forma muito interessante e é uma coisa fascinante como pessoas que a gente considera de alto nível, a gente está falando do Ministério Público, a gente está falando do Poder Judiciário, como que essas pessoas foram conduzidas com estratégias de comunicação que são as mesmas estratégias utilizadas para convencer as crianças a fazerem as coisas. O Poder Judiciário brasileiro nunca foi imparcial, mas ele também nunca foi perseguidor ideológico. A polícia brasileira nunca foi imparcial, mas ela nunca foi perseguidora ideológica. O Ministério Público nunca foi imparcial, mas ele nunca foi perseguidor ideológico. Nos últimos anos, a gente teve uma campanha de marketing contra a esquerda. Essa campanha soube trabalhar muito bem as várias camadas sociais que existem no Brasil. Para convencer a população de que o PT seria o partido mais corrupto do Brasil, essa campanha de publicidade jogou com o sonho de todo brasileiro. Todo mundo sabe muito bem porque o Lula foi condenado. Todo mundo sabe o valor de um triplex porque a casa própria é o sonho de todo mundo. Um triplex pode valer uma casa na favela para aquela pessoa muito humilde que mora na favela. Um triplex pode valer um apartamento classe média para aquele cara que sempre sonhou em comprar um apartamento classe média. Um triplex tem o valor que qualquer brasileiro consegue atribuir a ele, porque a casa própria é o sonho do brasileiro. O triplex foi escolhido agora e no passado com outro presidente popular exatamente porque brincar com o sonho do brasileiro, ou seja, o sonho da casa própria, é uma coisa que funciona muito bem, causa muita revolta, porque todo mundo consegue se ver materializado naquela denúncia. O presidente Lula foi condenado pela propriedade ilegal de um imóvel. Quase todo brasileiro no Brasil é condenado ao aluguel porque ele não tem condições de comprar um imóvel. Essa foi a estratégia de campanha. Se você procurar todos os brasileiros que estão revoltados com o ex-presidente Lula por causa do caso do triplex e perguntar para esses brasileiros quantos triplex poderiam ser comprados com o dinheiro que foi encontrado na casa do Gedel, eu garanto para você que 99% dos brasileiros não saberia falar nem com uma aproximação de margem de erro de 500%. Quase todos os brasileiros revoltados com o Lula ser dono do triplex não têm noção de quanto o PSDB tem na Suíça. Isso porque, estrategicamente falando, foi feita uma jogada de marketing. Vamos dimensionar as acusações contra o Lula a partir de coisas que a população conhece muito bem. O caso do triplex foi escolhido a dedo e logo na sequência escolheram a dedo o caso do sítio. São imóveis, são coisas que qualquer um consegue entender. Se você perguntar para o eleitor do Bolsonaro, 99% do eleitorado do Bolsonaro não vai saber que com R$1.200.000 você compra um triplex. Não, o dinheiro que foi encontrado no banco, na conta do motorista, da família Bolsonaro, compra um triplex do Guarujá. Mas o eleitor do Bolsonaro não sabe disso. Porque não foi dimensionado, vocês entenderam? Uma coisa é você denunciar alguém por um bem que todo mundo conhece. Outra coisa é você criar denúncias abstratas com valores astronômicos que a maioria da população humilde não tem a mínima condição de perceber. Mas esse ataque midiático que criou nas massas uma percepção de que o PT seria o partido mais corrupto da humanidade, ele trabalhou também o ego das pessoas do Poder Judiciário e das pessoas do Ministério Público. Se vocês perceberem, vocês vão ver que uma das coisas mais repetidas durante toda a campanha, que começou em 2013, foi que os políticos do PT seriam tecnicamente incapazes. Frisava-se muito sobre fatos do tipo, o Lula é analfabeto.
Eles falavam demais sobre a Dilma não saber economia, apesar de ser economista. Eles batiam tanto em cima dessa tecla que a gente para pensar, peraí, qual que é a pertinência de você falar que o Lula é um analfabeto, sendo que a gente vive numa sociedade em que talvez 80% da população não tenha o estudo formal que o Lula tem? O que eu quero dizer é que você está chamando o Lula de analfabeto, mas numa sociedade onde a maioria não tem o nível de estudo do Lula. Qual que é a finalidade disso? A finalidade é criar antipatia no alto nível do funcionalismo público. Foi estratégico também. Da mesma forma que, para comunicar com as massas, eles dimensionavam através de imóveis, a brincadeirinha utilizada para conversar com o alto nível do funcionalismo público era essa. Olha, você já parou para pensar que o presidente da República, sim, o Lula, ele não tem um diploma de curso superior? Olha, doutor juiz, olha, doutor promotor, quantos anos você teve que estudar para chegar nesse cargo seu? O Lula não estudou nada. Vocês entenderam essa estratégia de psicologia infantil que acabou criando dentro do alto funcionalismo público uma antipatia ao Lula que acabou se estendendo a todo o PT e os demais partidos de esquerda? Isso porque a percepção que se tem no alto funcionalismo público é de que o Lula teria chegado à presidência da República sem mérito, e como ele chegou lá sem mérito, todo o patrimônio do Lula é um patrimônio indevido, e eles conseguiram jogar com o ego das pessoas. Imaginem vocês que o que fez o Poder Judiciário brasileiro virar completamente de um Poder Judiciário que estava próximo de uma imparcialidade para um Poder Judiciário que persegue a esquerda foi exatamente uma campanha de marketing que trabalhou na cabeça dos membros do Poder Judiciário e dos membros do Ministério Público que os políticos de esquerda são analfabetos indignos de serem representantes da população. Então, toda hora que um MBL buzinava na cabeça dos promotores, dos juízes, que olha, Lula é dono de tantos milhões, tantos bilhões, tantos trilhões, Ferrari de ouro, Friboi, Lulinha. Isso foi brincando com o ego das pessoas que às vezes se matam de estudar para passar num concurso público. E foi assim que eles conseguiram destruir a reputação da esquerda nas classes populares, usando o dimensionamento do sonho do brasileiro, que é a casa própria. Foi assim que eles conseguiram criar nas esferas de poder, como o Poder Judiciário e o Ministério Público, que é um poder, uma antipatia aos políticos de esquerda. E tem mais. Imaginem vocês que a retórica que mais pegou nos últimos anos no Brasil foi a ideia de que a esquerda trataria de vagabundos. Vocês já pararam para pensar qual que é o resultado de um bombardeamento de informação desse tipo na cabeça de um classe média que se matou para passar num concurso público? Eu falo isso porque é muito importante a gente pensar como pensam as pessoas que são objetos dessas doutrinações das propagandas de direito. Imagine você, um juiz de direito que estudou 5 anos, bacharelado, mais 3 anos, mestrado, aí você fez vários cursinhos, depois de 20 anos estudando, passou no concurso para juiz. Aí, depois de estudar isso tudo, você começa a receber mensagens no WhatsApp produzidas por agências de pessoas extremamente qualificadas para brincar com o seu ego e falar com você a seguinte coisa: você se mata de trabalhar. E grande parte do seu dinheiro é usado pelos governos de esquerda para tratar de vagabundo. Parte do seu dinheiro é utilizado pelo governo de esquerda para fazer Bolsa Família. Mas o Bolsa Família são para famílias que não querem fazer nada, são pessoas improdutivas. O governo brasileiro desincentiva pessoas como você, pessoas que produzem muito, pessoas que estudaram muito. Você não pode apoiar um governo de esquerda. Foi assim que eles fizeram esse grande ódio contra a esquerda. Agora, o detalhe é que eu estou falando com vocês de uma mensagem que foi enviada para juízes e promotores, porque juízes e promotores têm o poder de decisão, têm o poder de pedir para mandar para cadeia e o poder de definir que vai mandar para cadeia. Mas não é só isso, não. Essa comunicação de que a esquerda trata de vagabundo, ela acaba servindo para todo mundo. Porque o cara pode ser um assalariado, ele pode ser completamente representado por uma esquerda. Ele não teria condição de pagar uma educação privada para os filhos, ele não teria condição de pagar um plano de saúde, ele é um assalariado. Mas mesmo assalariado, ele não é vagabundo, ele é um trabalhador. Então a mensagem do Aécio Neves, ou a mensagem direcionada para você, trabalhador, que quer crescer na vida e que não gosta de vagabundagem, essa mensagem serviu também para esse cara. Então a mesma mensagem que conquistou o cidadão de bem, trabalhador, assalariado, conquistou também o juiz de direito. Foi assim que se criou no Brasil uma impressão de que todo mundo que recebe bolsa é vagabundo. Um governo de esquerda que utiliza o dinheiro dos impostos para investir no combate à miséria está comprando votos. O dinheiro de esquerda, um governo de esquerda que utiliza o dinheiro dos impostos para investir na educação dos mais pobres, na verdade está investindo na educação de pessoas que não merecem. Porque, afinal de contas, se a família daquelas pessoas não conseguiu prover educação para eles, não é o governo que tem que prover. São esses os argumentos do liberalismo econômico que acabou pegando muito bem no Brasil. E sabe por que pegou muito bem no Brasil? Porque o ser humano é egoísta. Simples assim. E se você quiser saber como jogar com o ser humano, basta você aguçar o egoísmo desse ser humano. Só que não deu certo. Definitivamente não deu certo. Juízes, promotores, desembargadores e ministros queriam o Alckmin. Sabe por que eles queriam o Alckmin? Porque o Alckmin é sangue azul. O Alckmin é médico. O Alckmin é milionário. O Alckmin é contra dar o peixe. Ele quer ensinar a pescar. O Alckmin coloca a filha dele para pescar de iate e vai ensinar o filho do pobre a pescar com uma varinha de pescar lambari. Mas mesmo assim, o Alckmin tem uma ideologia muito compatível com a das elites.
Ele tem a ideologia de que os ricos não precisam ajudar no combate à miséria, na educação dos pobres, né? Uma ideologia contra a igualdade social. E eu nem digo igualdade, é redução da desigualdade. Essa ideologia meritocrata, ela funcionou muito bem, principalmente para o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário que mirou no Alckmin porque queria ter na presidência da República uma pessoa com o mesmo nível de fineza e educação, uma pessoa que merecesse realmente ser o presidente, agora tem que engolir o Bolsonaro. Isso mesmo. Imaginem como que deve ser para uma Rosa Weber, ministra do STF, digamos que uma pessoa que representa 1/11, ou seja, 1/11 de uma função do poder, uma pessoa extremamente estudada, uma pessoa que escreve teses jurídicas para fundamentar seus julgamentos, pessoas que escrevem livros, pessoas admiradas no mundo inteiro, e pode ter certeza, os ministros do STF brasileiro são citados no mundo inteiro. Imagina o que é uma ministra do STF com todo esse gabarito diplomar um Bolsonaro como presidente. Lembrando, ela representa 1/11 de uma função do poder, enquanto o Bolsonaro representa 100% de uma função do poder. Ele não é o Alckmin, ou seja, o Bolsonaro não é a mamãe. Ele não é a pessoa que as elites queriam, ele não é a pessoa que o Poder Judiciário queria. Deu ruim. Ele é uma pessoa que continua trazendo para esse Poder Judiciário a mesma impressão de antes. É um analfabeto no poder, é um indigno, é um incapaz, não é aquela pessoa estudada, aquela pessoa desenvolvida com uma língua portuguesa formal que sabe usar ênclases, prócleses e mesócleses. O Poder Judiciário brasileiro adorava o Temer. O Temer já foi promotor de justiça, o Temer tem tudo a ver com o Poder Judiciário brasileiro. Bolsonaro não. E eu falo mais para vocês. Não termina por aí. Até então eu estava falando para vocês como que as elites se ferraram tentando mirar no Alckmin e acertaram o Bolsonaro. As elites hoje estão humilhadas. Não é aquela pessoa extremamente bonitinha, riquinha e cheirosinha que está na presidência da República. Mas o Bolsonaro também se ferrou. O Bolsonaro acreditava, no fundo do íntimo dele, que ele estaria blindado contra qualquer escândalo. Isso porque o Bolsonaro chegou ao cúmulo da inocência de imaginar que as mesmas pessoas que tinham condições técnicas de gravar as conversas do presidente da República não teriam condições de espionar a família Bolsonaro. Ele pensava isso. O detalhe é que enquanto Bolsonaro era simplesmente um parlamentar, as elites faziam dossiês, e os dossiês são os estoques de possíveis denúncias. Quando chega agora no escândalo do Bolsogate, o Bolsonaro descobre que ele não é blindado. O Bolsonaro descobre que tudo o que ele fez de errado durante toda a sua vida política pode estar bem guardado nas mãos de um grande chantagista. E então o Bolsonaro, que na semana passada se posicionou contra medidas impopulares como a reforma da Previdência, esse Bolsonaro que prometeu mais empregos, qualidade de vida, prometeu inclusive 13º no Bolsa Família, né? Esse mesmo Bolsonaro agora, ele se encontra numa situação bem diferente. Ele se encontra naquela situação que pode ser resumida do... é melhor já ir se acostumando. Bolsonaro descobriu que a mesma imprensa que estava do lado dele quando o assunto era perseguir o PT, agora não está do lado dele mais, porque a imprensa é oposição ao presidente. Como oposição ao presidente, a imprensa ganha dinheiro do presidente. Então a imprensa que antes adorava o Bolsonaro metendo pau na Dilma, agora adora meter o pau no Bolsonaro. E esse Bolsonaro que achou que chegaria à presidência da República com extremo apoio popular, porque ninguém pode chamá-lo de corrupto, afinal de contas ele se achava o espertalhão e imaginava mesmo que ninguém nunca descobriria nada contra ele, agora se vê numa situação de queda de popularidade, isso porque o Bolsogate humilhou muitos bolsominions, ele se vê numa situação em que tem a esposa numa coleira, podendo ser presa a qualquer momento. Basta as elites quererem. Ele se vê numa situação em que a chapa Bolsonaro pode ser caçada porque as eleições foram fraudadas, queira você eleitor do Bolsonaro ou não, e como as eleições foram fraudadas, obviamente a chapa pode ser caçada. O detalhe é o seguinte, nesse momento o Poder Judiciário tem no poder não um amigo, eles queriam um Alckmin, mas o Bolsonaro acaba cumprindo uma função interessante. O Bolsonaro não é amigo das elites nem do Poder Judiciário, mas ele é inimigo do inimigo. O Bolsonaro não serve às elites como o Alckmin serviria. Mas o Bolsonaro serviu para uma coisa muito importante. Foi ele que deu às elites condições de tirar a representação do povo do poder. Ou seja, o Bolsonaro para as elites é um inimigo do inimigo e o Bolsonaro foi muito útil para tirar o Haddad do poder. Tirando o PT do poder, Bolsonaro conseguiu fazer com que as elites ficassem felizes. Mas o Bolsonaro tentou, vamos admitir, ele tentou conciliar os interesses das elites com os interesses da população. Segundo o Bolsonaro, aquele modelo de reforma da Previdência seria uma atrocidade contra os velhinhos. A resposta veio imediatamente. Na hora que o Bolsonaro deu o primeiro passo como um presidente que seria talvez um conciliador, um pouquinho para o povo, um pouquinho para as elites, ele tomou a sua primeira pancada de venha ver como as coisas funcionam. Foi aí que veio o Bolsogate. Não imaginem vocês que o Bolsogate era algo desconhecido. Claro que não! Não vamos ser inocentes. O Bolsogate, assim como vários escândalos da família Bolsonaro, fazem parte de um dossiê
que está nas mãos das elites exatamente para mostrar para o Bolsonaro como que ele é vulnerável. O Bolsonaro, agora diplomado presidente da República, ele tem todos os processos anteriores à diplomação pausados. A escolha do Bolsogate foi muito inteligente. Ela coloca a família Bolsonaro toda na forca. O Bolsonaro não pode ser processado, mas ele pode cair por causa de um escândalo que pode ser impulsionado na sociedade brasileira. Mas vocês já pararam para pensar como que deve ser desagradável para o Bolsonaro imaginar que ele não pode ser processado, mas a esposa dele pode ir presa? O filho dele pode perder o mandato e ser preso. A coisa tá feia. E eu falo com vocês com toda a sinceridade. As elites perderam, o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro perdeu por quê? A família Bolsonaro, que já mamava nas tetas do parlamento brasileiro há muitos anos, porém não incomodava, decidiu ir além. Ela decidiu tentar se tornar uma monarquia brasileira. A família Bolsonaro podia ter continuado recebendo as propinas através dos motoristas, recebendo malas de dinheiro, lista de furnas, enriquecimento incompatível com a renda. Ninguém ia reclamar disso. Era só ter continuado de boa. Chegava lá nas votações do parlamento, votava a favor das elites, as elites ficariam felizes, nada aconteceria com ele. Bolsonaro quis ir além. Bolsonaro quis ser presidente e foi aí que o Bolsonaro errou. Quando ele tentou ser presidente, ele menosprezou as instituições de investigação brasileira. Ele achou mesmo que, porque ninguém nunca tinha falado nada a respeito das falcatruas, ele poderia gritar, me chama de corrupto, e ia ficar por isso mesmo. Ele se achou intocável. Porém, a mesma imprensa, que não perderia tempo com um parlamentar, afinal de contas, esse parlamentar poderia se tornar o presidente, usou o dossiê no momento que o parlamentar efetivamente se tornou presidente. Hoje, a imprensa, o poder judiciário, as elites, têm o presidente da República na forca. Pode prender a mulher, pode prender o filho, pode derrubar. Vocês acham mesmo que sobra pelo menos um pouquinho para o Bolsonaro fazer pelo povo? Claro que não. Não sobra absolutamente nada do governo Bolsonaro para o povo. A diferença básica é que a Dilma aceitou o impeachment para não se render às chantagens do parlamento brasileiro, em especial do Eduardo Cunha. O Bolsonaro não pode pular fora. Nesse momento, os eleitores do Bolsonaro pensariam, não, ele é muito honesto. Inclusive, se você pesquisar no Google qual que é o político mais honesto do mundo, vai estar lá Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não pode pular fora, porque o chantagista não quer a renúncia do Bolsonaro. O chantagista quer a obediência. Vocês lembram do que aconteceu com o Temer? Vocês acham mesmo que o Temer queria ficar na presidência esse tempo todo? Não. Quando a chantagem pega, a chantagem manda o cara fazer as coisas. Eles aprenderam que a pior coisa que eles fizeram foi o impeachment contra o Collor. Era melhor uma chantagem pôr o Collor para trabalhar para eles. Tirar o Bolsonaro agora pode colocar um Mourão, que não tem Bolsogates para se expor. Então, o Bolsonaro, nesse momento, ele tem duas escapatórias. Ou aceita as ordens da elite, ou morre. E o povo só tem uma escapatória: ser governado de acordo com os interesses das elites. Pode ter certeza que a elite não precisa de 13º, elite não precisa de férias, elite não precisa de previdência pública. Isso é o governo das elites. Aí tem mais uma coisa. Eu falei com vocês que aqueles que achavam que estavam ganhando eram os que estavam perdendo. E onde que ficam os eleitores do Bolsonaro? Os eleitores do Bolsonaro são aquelas pessoas convencíveis até mesmo com a mamadeira erótica. Os eleitores do Bolsonaro são pessoas que se convencem com kit gay, são pessoas que acreditavam que o Bolsonaro era honesto. No modelo liberal, em que o patrão pode negociar livremente com seus empregados, quais serão as regras do jogo? Em qual posição que vocês acham que estarão os eleitores do Bolsonaro? Obviamente, tomando uma ferrada nas negociações com o patrão. E tem mais. Vocês já pararam para pensar em como vão ficar os dízimos das igrejas evangélicas se elas recebiam o proporcional ao salário dos fiéis? Será que aqueles fiéis vão continuar pagando o mesmo tanto para os pastores, se eles agora vão ganhar menos? O Bolsonaro paga, o eleitor do Bolsonaro paga, e as elites pagam por esse desrespeito que aconteceu nos últimos tempos na democracia brasileira. Deixa eu agradecer o Edson Jos